As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre a relação entre dopamina, aquele neurotransmissor famoso já do nosso cérebro, conhecido também como hormônio do prazer, e motivação. Como que a partir do entendimento da nossa fisiologia, a gente pode criar estratégias para se manter motivado e superar a procrastinação. Essa conversa é uma extensão do episódio número 25 aqui do podcast, onde a gente falou sobre o livro Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar, da professora de Stanford, Anna Lembke. Aliás, esse foi um dos programas mais ouvidos até aqui, e o livro em questão é tão bom que a gente resolveu sortear uma edição para vocês. Então, se quiser concorrer, é muito fácil, é só compartilhar esse episódio aqui nos stories do Instagram, marcando a Casa Firjan. Você pode fazer isso diretamente através da plataforma onde você está ouvindo, que muito provavelmente tem esse recurso de compartilhamento direto, ou pode printar também essa conversa e colocar lá no seu story. Só não pode esquecer de marcar o @Casa Firjan, beleza? A gente vai aceitar as marcações feitas até uma semana depois do lançamento desse episódio, ou seja, até o dia 31 de maio. E lembrando também que seu perfil tem que estar aberto, público, né? Para a gente poder visualizar a marcação. Bom, no episódio 25 que eu comentei, a gente cobriu a relação entre a abundância de estímulos dopaminérgicos que a gente tem hoje em dia, principalmente a partir do uso excessivo de tecnologias como as redes sociais, e os altos níveis de sofrimento que se pode perceber na nossa sociedade atual. Para quem não ouviu, vale muito a pena conferir, mas não precisa fazer isso agora não, tá? Segue aqui com a gente, porque a gente vai resgatando alguns dos principais conceitos nessa conversa, enquanto a gente aprofunda na relação entre dopamina, motivação e como superar a procrastinação. E quem vai ajudar a gente nisso, mais uma vez, é ela, a doutora Ana Carolina Souza, neurocientista com quase 20 anos de experiência desenvolvendo projetos em neurociência comportamental aplicada, doutora em ciências fisiologia pela UFRJ e sócia fundadora da Nemesis, uma empresa voltada para a aplicação desses conhecimentos no mercado, que conta com clientes como iFood, Globo, PepsiCo, L'Oréal, Engie, dentre tantos outros. Ana, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Estou animado para a nossa conversa, foi um sucesso a primeira edição, então vamos que vamos para mais uma. Obrigado aí. Nada, vamos lá. Obrigada, Yuri, pelo convite mais uma vez. Estou muito feliz que tenha sido, positivo o primeiro feedback aí do nosso outro episódio, e dá para ver o quanto dopamina e motivação é algo que tá interessando, tá chamando a atenção das pessoas, está sendo cada vez mais relevante. Tá pop. Não, neurociência tá super pop, mas acho que de todos os neurotransmissores, dopamina tá ganhando, E acho que é super importante entender mais sobre isso pra gente, para aproveitar o conhecimento que está disponível e acho pra gente navegar melhor no mundo que a gente vive, nos desafios que a gente tem. Então, que eu possa ajudar mais uma vez aí com essa discussão. Boa, e está pop não é à toa, porque realmente, eu pelo menos, que comecei a me aprofundar nesse assunto mais recentemente, principalmente a partir do livro lá que a gente gravou sobre o Nação Dopamina, que é muito bom, eu aprendi muito, depois, enfim, tem outro podcast que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa conversa também, que, nossa, me trouxe vários insights, e a própria conversa com você também, é porque ela, de fato, influencia em muitas coisas, Então, eu queria que você já começasse falando sobre o cerne da nossa questão aqui, que é a relação entre dopamina e motivação. E como que a gente pode usar também esse conhecimento a nosso favor para manter a gente sempre, manter sempre motivado, no final das contas, conseguir realizar as coisas que a gente quer realizar. Perfeito, acho que essa é a mágica que todo mundo quer aprender a fazer, Então, só lembrando, no episódio 25 a gente falou um pouquinho mais do que é o sistema nervoso e como funciona. Então, o sistema nervoso compreende o cérebro, que a gente conhece aí como grande também destaque do sistema nervoso, mas não se limita ao cérebro, toda a parte do sistema periférico, então sua medula espinhal, toda a parte de ramificação do sistema periférico. O cérebro está conectado com todo o nosso corpo, literalmente, E tem um papel muito importante na regulação do funcionamento desse corpo e do nosso comportamento. De todas as funcionalidades que ele tem, a motivação é uma parte importante, Então, vou falar um pouquinho o que é a motivação e depois eu trago a dopamina nessa relação. A motivação, a gente entende, naturalmente, como aquilo que faz você
fazer algo, né? Se perguntar intuitivamente o que é ter motivação, as pessoas representam assim, se você procurar num buscador de imagens, né, motivação é mais ou menos o que aparece, né? Então a gente entende que tem a ver com alguma coisa que mobiliza o seu comportamento. Um ponto importante da gente considerar é que você tem aí sistemas bastante complexos que coordenam, como a gente diz, esse comportamento, e que ele tem duas direções principais, também com as suas nuances, mas quando você busca alguma coisa, porque você entende que aquilo é favorável à vida, que aquilo é prazeroso para você de alguma maneira, é uma motivação apetitiva, que a gente diz, e tem quando você evita alguma coisa, que você entende que aquilo é nocivo para a sua sobrevivência, ou te faz mal, tipo, provoca alguma resposta de dor, né? Até muitas vezes, nos estudos de dopamina, a gente escuta essa referência, né? Tem uma resposta de dor, um momento de dor, e aí dor não é uma dor física, mas essa sensação de uma perda, de uma punição, de alguma coisa que falta, né? Tem a ver com essa lógica dos sistemas motivacionais. E esses sistemas, eles envolvem diferentes regiões no cérebro, com diferentes níveis de complexidade em termos de comportamento, mas passa desde o que seria aí o mais básico da nossa sobrevivência, como a busca por comida, a busca por água, né? Os nossos relacionamentos sociais, isso é muito primário, muito básico e é uma forma de resposta de motivação, mas a gente também tem comportamentos mais complexos, como que eu lido com a minha motivação na relação com o trabalho, como é que eu lido com a minha motivação com relação a alguma coisa que eu preciso fazer, o que eu quero me formar nesse curso, eu quero terminar essa faculdade, essa pós-graduação, como é que eu tiro energia, de onde eu tiro energia, cadê a minha força para seguir adiante nesses objetivos. Tudo isso é motivação. E a motivação, ela é um elemento importante do nosso comportamento porque ela direciona a tomada de decisão. Então, se a motivação movimenta o seu comportamento, faz você se mexer em direção a alguma coisa, ou contrária a alguma coisa, essa decisão do que você faz ou não faz, quer ou não quer, gosta ou não gosta, ela passa necessariamente pela motivação. Então, a motivação, eu acho que é uma que a gente vai ouvir falar e vai falar cada vez mais, porque a gente está tendo consciência da importância dela para quem a gente é e para o que a gente busca e para o que a gente faz. Nesse sentido, um dos grandes avanços que a gente tem é o entendimento, então, do papel da dopamina na relação com a motivação. A dopamina, lembrando também, é um neurotransmissor. O neurotransmissor é uma molécula que permite com que essas células do sistema nervoso, que são os neurônios, se comuniquem. Eles não ficam conectados fisicamente, tem um espacinho entre eles, e essa molécula é que faz essa ligação e passa a mensagem, digamos assim, a ativação de uma célula, de um neurônio, para o próximo. Isso vai formando aí vias de sinalização, como se fossem os fios, né? No outro episódio eu falei da rede elétrica da sua casa, como se fossem esses fios, e a dopamina é fundamental, então, para fazer essa ativação sequencial. Ela não é o único neurotransmissor, existem outros, mas é um neurotransmissor importante, e acho que um ponto muito válido de destacar, e que a gente não falou no episódio anterior, é que, olha, tem vários circuitos cerebrais que utilizam dopamina como neurotransmissor principal. Então, vocês podem acabar ouvindo, ou estudando, ou lendo sobre dopamina relacionada a controle motor, né? Você pode ouvir alguma coisa relacionada a sistema visual, como é que a retina no seu olho funciona. Tem dopamina. Então, dopamina está presente em diferentes circuitos. Em cada circuito, em cada área cerebral, ela vai ter uma ativação, um desfecho, ou uma modulação diferente. E aqui a gente vai falar sobre a motivação, né? Então, o que a gente sabe da relação da dopamina com a motivação? Por muito tempo a gente entendeu que dopamina estava associada a prazer, isso é verdade, mas não é só isso. Então, eles começaram a perceber nos estudos que a motivação, a dopamina, ela aumenta no cérebro, em certas regiões, quando você pensa naquilo que você quer. Diga, você tem um objetivo, você identifica o grande objetivo daquilo que vai gerar a motivação, essa dopamina aumenta, e é justamente esse aumento que vai promover esse movimento em direção àquilo que você quer. Então, é uma resposta de antecipação, que a gente diz, que te prepara para a ação, que é a função da motivação, e ela também vai acontecer quando você tem contato com aquilo. Então, eu estou doida para comer um pedaço de chocolate. Ótimo, meu esforço é bem simples. Aqui, depois da Páscoa, não dá nenhum trabalho, eu só tenho que ir até a sala, abrir uma caixa e pegar um chocolate. Então, eu tenho essa resposta de dopamina quando eu penso que eu quero comer um chocolate, isso para mim vai ser prazeroso, é o que eu quero fazer agora. Eu tenho um comportamento adequado, então eu vou lá, levanto, busco, eu sei onde eu consigo isso. E quando eu como chocolate, eu tenho um pico de dopamina, que é uma reação
aquele estímulo que aí sim é uma fonte de prazer. Então você veja que mesmo a dopamina na motivação tem fases, tem comportamentos que vão justificando os momentos e aquilo que a gente faz. Mas ela aí é um ponto importante que vai gerir a motivação em si. Uhum. Tem um podcast, né, que eu comentei com você que eu estou usando bastante como inspiração para criar também o roteiro e para a proposta dessa nossa conversa agora, que é o podcast do Huberman Lab, que é um outro professor de Stanford, colega inclusive da doutora Anna Lembke. Aliás, para quem entende inglês, fica aí a recomendação, é um podcast excelente, mas são conversas de 3 horas e ele aprofunda bastante. E tem um episódio que ele fala sobre essa questão de como que a gente pode usar a dopamina para poder, né, manter a motivação e evitar a procrastinação. E uma das coisas que ele fala nessa conversa é que a gente não deve associar uma recompensa a algo que a gente quer que se torne um hábito. Por exemplo, se você quiser criar o hábito de fazer exercício físico todo dia, você não deve atrelar a essa atividade uma recompensa como, por exemplo, sempre que eu malhar, eu vou tomar um sundae depois. O ideal é fazer com que o próprio esforço se torne a recompensa. Ou seja, a própria atividade física, nesse caso, seria a recompensa. Como que a gente pode fazer isso? E ainda em relação a essa questão que você trouxe também da antecipação, né, do desejo, por exemplo, se esse chocolate que você estava desejando e que ao desejar você teve um pico de dopamina, se ele vier estragado e você tiver uma super frustração com isso, como que a gente pode lidar então com essa frustração também? Perfeito. Então vamos primeiro entender essa questão da frustração, né? Porque acho que está mais próximo do que eu acabei de falar. Boa, depois a gente... Aí a gente volta para a primeira, você me ajuda, né? Como eu comentei, a gente tem, então, como se fosse um desejo, né? Um movimento de uma ambição, uma busca por alguma coisa que já tem uma relação com o aumento de dopamina. Como se fosse uma antecipação, e aí eu tenho aqui uma estimativa de qual é o nível de dopamina que eu tenho no cérebro quando eu almejo aquele chocolate, ou o sanduíche, ou qualquer coisa que eu queira, né? Quando eu, de fato, tenho contato com o chocolate, eu tenho uma resposta, certo? É aquela resposta fásica, de pico, que fala num aumento súbito essa dopamina. O cérebro, ele compara essas respostas. Isso é muito bacana. Então, assim, olha, quando eu esperava comer o chocolate, eu tinha X de dopamina. E quando eu comi o chocolate, quanto foi? Quando você tem acesso àquela recompensa e o nível de dopamina é parecido, você sente que tá bom. Atingiu a sua expectativa, é por conta dessa concentração da dopamina, que é parecida. Se ela é maior, é quando a gente diz, nossa, foi muito melhor do que eu imaginei que seria. Então, a resposta dopaminérgica, quando você tem acesso à recompensa, aquilo que você queria, aqui é o chocolate, ela é maior do que a secreção que eu tive no cérebro quando eu estava imaginando que eu ia comer aquele chocolate. Então, superou a expectativa. Só que o contrário também é verdade. Na hora que eu comi o chocolate, não tá tão bom, tá duro, o chocolate estragar é difícil, né? Mas vamos lá. Pode ter alguma coisa, é azedo demais, é amargo demais, não queria, não gosto do crocante, qualquer coisa que vocês podem imaginar aí. Veio com frutinha seca, assim, né? Eu adoro o povo que não gosta de fruta seca. Eu adoro, mas tem gente que não gosta. Eu adoro também, eu adoro. Passas pra mim é ótimo. Vem com passas, o terror do Natal. Aí, a gente tem uma dopamina que ela é mais baixa, porque aquela experiência de prazer não foi tão grande quanto eu imaginei que seria. E aqui esse gap é o que está associado à percepção de frustração, nesse caso, né? E é daí que a gente fala assim, olha, a expectativa gera frustração. Não tem esse ditado, né? Essa frase. É por isso, é porque você tem uma expectativa, ela tem uma secreção de dopamina. Quando você tem a recompensa, aqui é a realidade. Essa realidade ela está adequada ao que eu imaginei, ela supera ou ela é mais baixa. Então esse é um dos mecanismos que permite esse cérebro avaliar a qualidade da experiência em relação à sua expectativa em relação a essa experiência. Então esse é um dos pontos que você falou. E isso acontece para tudo que a gente faz. O filme que você vê, a comida que você comeu, a pessoa que você conheceu, a experiência, né, a apresentação que você fez. A gente está o tempo todo com uma imagem do que deve ser e comparando com o resultado do que foi. Então, isso faz parte, né? Aí volta a primeira pergunta. E aí, indo para essa questão da construção de hábito, né? Um hábito que a gente queira construir, aí no caso eu usei esse exemplo de fazer atividade física todo dia. Você não pode atrelar uma recompensa a isso, porque isso acaba prejudicando a solidificação desse hábito, né? O ideal é que o próprio esforço se torne a recompensa a partir de algum determinado momento. Isso foi o Huberman que falou, né? E para mim, assim, indo exatamente especificamente nesse exemplo, a atividade física para mim é
a recompensa, né? Eu consigo me identificar com isso, mas com certeza existem outros hábitos que eu gostaria de consolidar na minha rotina que não são assim, não são tão prazerosos para mim. Então, como é que eu posso fazer com que eles se tornem a própria recompensa e qual que é a relação disso com dopamina? Por que isso é importante? Perfeito. Então, vamos falar primeiro da referência do Huberman e por que tem essa relação com a dopamina, né? Dentro desse processo que a gente comentou, existe um elemento importante dessa circuitaria dopaminérgica associada à motivação, que é uma capacidade de aprendizado. Então, o cérebro está continuamente aprendendo, e dentro desse aprendizado, ele está, inclusive, conectando pistas do que pode ou não mostrar para você que aquilo vai valer a pena, que aquilo vai se aproximar do que você imaginava. Então, são elementos como característica desse processo. Dentro dessa capacidade de aprendizado, a distância, o intervalo entre identificar, querer algo, né, criar aqui seu objetivo, aquilo que te motiva, encontrou uma motivação, e atingir essa recompensa, esse intervalo, ele é muito importante. Para nós, quanto mais distante, mais difícil é fechar esse loop de aprendizado. Então, imagina a atividade física. Você quer fazer atividade física porque o seu objetivo é emagrecer 10 quilos. Mas quanto tempo demora para emagrecer 10 quilos? Então, se essa recompensa está muito longe, você não consegue fortalecer o aprendizado e aí você não consegue formar bem o hábito. Acho que eu acho que é importante deixar claro aqui. Recompensa sempre vai ser necessária para gerar o aprendizado. O que ele está colocando aqui não é esquece a recompensa. É tipo assim, ao invés de pensar naquela recompensa que você idealizou, que talvez esteja muito longe ou precise de mais tempo, que tal se você considerar a própria prática uma fonte de recompensa? Então, o que ele está fazendo é aproximar, com essa orientação, a resposta de dopamina. Então, mas para isso, o que é muito importante? Vou continuar com o exemplo da atividade física. Você tem que gostar do que você faz. Se você detesta CrossFit, não adianta fazer CrossFit. O que você gosta? Eu gosto de caminhar ao ar livre. Eu gosto de dançar. Eu gosto. Então, assim, nessa busca, o seu objetivo é ter mais saúde, o seu objetivo é ter disposição, o seu objetivo é emagrecer, esse é o seu objetivo. Mas a forma como você chega lá, ela pode ser também direcionada por um comportamento que, por si só, gere uma resposta de dopamina. Então, você não precisa ficar num esforço onde você não tem o pico de dopamina e você tem que se forçar a fazer algo que você não está motivado para fazer, para que um dia, daqui a tanto tempo, você consiga. Então, todas as dicas que a gente tem hoje de facilitar um hábito, simplificar, aproximar a recompensa, são formas de fazer com que essa resposta de dopamina não aconteça só lá na frente, ela aconteça durante, ela aconteça pontualmente, e isso ajuda no aprendizado do cérebro que eu comentei. E quem não gosta de nenhuma atividade física? Quem não gosta de nenhuma atividade física, quais são os recursos para quem está fazendo uma coisa assim? Não gosta de nada disso. Associar com algo. Até, usando outro exemplo, né? Se a gente for para alguma outra coisa que, né, ainda menos, sei lá, estudar. Tem gente que não gosta de estudar, então, mas precisa estudar para passar na prova, ou para, enfim, para realizar um determinado objetivo, né? Isso tem tudo a ver com a procrastinação, né? Porque no fundo eu procrastino aquilo que eu não quero, que eu não vejo valor, que eu acho que vai ser muito difícil, que eu faço aqui, o meu cérebro faz uma ponderação rápida e ele calcula que o esforço é muito grande para aquela recompensa, que a distância é muito longa para aquela recompensa. Isso está sendo calculado, é inconsciente, a gente não entende, né? Não tem ciência disso, mas o seu cérebro calculou para você e concluiu que é muito esforço, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta trazer uma resposta de dopamina complementar. Numa atividade física, é uma orientação como: alguém pode fazer com você? Você pode ter um amigo, uma amiga, né, um companheiro, uma companheira que vai correr com você, que vai caminhar com você, até que isso se torne um hábito mais prazeroso, ou pelo menos que você consiga encaixar isso na sua rotina. Essa é uma estratégia. Você pode celebrar toda vez que você fez aquilo. Então, você, digamos, para tarefas, né? Olha, eu tenho que trabalhar, tenho que entregar, tenho que estudar uma coisa que é super difícil, que é muito grande. Primeira orientação, né? A primeira orientação quando você tem algo muito grande, muito complexo, é quebrar em etapas menores. E quebrar em etapas menores me permite ter pequenas conquistas. Eu não preciso entregar a monografia, eu preciso escrever um capítulo. Eu não preciso ler o livro inteiro, eu preciso ler 5 páginas. Então, quando a gente vê essas orientações de pegar uma tarefa grande, uma entrega grande,
e fragmentar em entregas pequenininhas, é porque essa estratégia permite que você celebre cada pequena conquista. E aí você tem um pico de dopamina por ler 5 páginas, porque caminhar com seu amigo. Então, a gente vai pensando nessas estratégias, e aí é claro que o ideal é que você não use como compensação coisas que não são favoráveis a esse hábito. Mas, então assim, vou comer uma pizza para comemorar que eu dei uma volta no quarteirão. A conta vai fechar, né? Mas você pode ouvir uma música. Quando você terminar um trabalho que é mais cansativo, você pode tomar um banho mais longo. Você pode ver um conteúdo que você gosta, ligar para alguém que você gosta. Então, é muito importante a gente pensar nesses recursos de trazer estímulos que geram motivação, algo simples, cotidiano, que lhe é prazeroso. Aí você vai aprendendo a tentar burlar esse sistema, que é muita coisa, então deixa eu quebrar, deixa eu fazer um de cada vez, e é muito importante ter um objetivo final que realmente te motiva, né? Então, olha, eu tenho que terminar a faculdade, mas eu não gosto dessa faculdade, eu não quero seguir essa carreira, eu não concordo com a metodologia. Dá para mudar a faculdade? Dá para mudar essa carreira? Dá para experimentar algo diferente? Então, eu não gosto de estudar. Tudo, tem tanta coisa. Algo talvez você goste. Será que a gente está fazendo da forma errada ou o conteúdo errado? Então, eu sou muito a favor da gente se permitir experimentar coisas novas, conhecer coisas novas, testar formas de fazer para encontrar aquilo que é naturalmente mais prazeroso para mim, e aí eu consigo criar um processo onde eu me engajo melhor naqueles objetivos de vida. Tá? Essa coisa de aproximar recompensas que é o resumo aqui, né, do que isso. Você está falando. E eu lembro até que a gente chegou a pincelar um pouco sobre esse assunto no episódio anterior, né, que a gente gravou, inclusive quando você estava falando sobre gestão de pessoas, que é a área que você atua, né, principalmente dentro da Nemesis. E aí, só resgatar então um pouquinho desse paralelo, porque você chegou a falar sobre a importância de feedbacks em intervalos mais curtos, né, para manter as pessoas mais motivadas, porque isso geraria, né, uma carga de dopamina positiva para aquelas pessoas, né, ao receber um determinado feedback pontual sobre uma atividade pequena, né, não sobre a entrega da tarefa do ano, vamos dizer assim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso é super importante, primeiro porque hoje a gente tem um ambiente organizacional que lida com cargas e níveis maiores de estresse e ansiedade. Então, esse fenômeno, digamos assim, né, essa base mais estressada e mais ansiosa, que é o cenário que a gente vive hoje, já diminui a dopamina basal. Depois a gente pode voltar e falar disso, mas o nível basal, a predisposição das pessoas a correr atrás, a fazer as coisas, a se mobilizar em direção, ela já está mais comprometida porque as pessoas têm menos dopamina disponível, por vários motivos, pelo estresse, por maus hábitos, por um sono ruim, e essas coisas se retroalimentam negativamente. Então, a gente vê uma necessidade de engajar as pessoas cada vez maior, né? Que você falou do quiet quitting, são fenômenos que têm a ver com vários fatores que estão todos convergindo para a discussão sobre motivação. Então, a gente vê uma liderança assim, olha, eu preciso engajar essas pessoas. Deixa eu só aproveitar então e incluir essa questão do quiet quitting, porque a gente falou isso em off, né? Porque eu acho que isso se encaixa bem nessa pergunta, porque recentemente a gente tem visto, né, alguns fenômenos, a grande renúncia, o quiet quitting, que basicamente é um movimento protagonizado especialmente por gerações mais novas, né, a chamada geração Z, jovens de 20 e tantos anos, de 20 e poucos anos, que estão ingressando ou estão há pouco tempo no mercado de trabalho, mas estão extremamente desmotivados com esse trabalho, estão se demitindo, estão postando as demissões no TikTok. Então, acho que isso, né, só para explicar esse movimento, que aí você pode fazer então essa analogia também, que eu acho bem interessante em relação à questão da motivação. Né? As pessoas estão muito desmotivadas no final das contas. Exatamente. Então, no ambiente de trabalho. Exatamente. É uma crise sobre as questões motivacionais. É uma perda de engajamento massiva, assim, né? Agora em gerações, mas não só nessas gerações, isso é muito importante dizer, áreas de serviços estão sofrendo mais, tem muitas variáveis ao redor de por que as pessoas estão deixando seus empregos, muitas vezes sem ter outro em vista, eu vou sair desse para esse. Não, eu vou sair porque chega. Quando você vai ver o que está sendo um limitador, claro. A ponto de virar uma música da Beyoncé, né? Aquela coisa de You Won't Break My Soul, enfim, é um movimento desse nível, né, de popularidade. Grande e muito importante, assim, as empresas hoje precisam entender sobre motivação. A liderança precisa entender sobre motivação, porque é com isso que ela está lidando. Esse é o desafio, né, do momento. Quando a gente vai ver os motivos, passam por
esse ambiente de trabalho não é saudável, o que eu falei do estresse, e não, eu não vou me submeter a isso, eu não vou abrir mão da minha saúde em prol de um emprego, né? Eu não concordo com os valores dessa empresa, é propósito, é uma motivação intrínseca. Eu não tenho espaço de crescimento, é maestria, outra motivação intrínseca. Quando a gente olha os fatores, nós identificamos exatamente que tipo de motivação está sendo comprometida, corrompida, e claramente todos passam por motivação. São tipos diferentes, são várias formas de motivar, mas por diferentes motivos as pessoas estão saindo por não encontrarem motivação naquela relação com o trabalho. E aí uma coisa que a gente enxerga é que muitas vezes a liderança está despreparada para lidar com isso, por não conhecer sobre motivação. Então eu falei aqui, olha, tem cenários que vão derrubar a motivação, né, a sobrecarga, a ansiedade, o cansaço que a gente vê diminui motivação, então a chance dessa pessoa se sentir engajada, interessada, naturalmente é menor, porque ela está lidando com um padrão aí bioquímico diferente nesse cérebro. Mas, além disso, a gente ainda vê muito uma predominância das estratégias tradicionais utilizadas para engajar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Promoção, progressão de carreira, bonificação. São válidas, de forma nenhuma estou aqui, gente, defendendo essa lógica corrompida do salário emocional, né? Não é sobre isso, as pessoas precisam e devem ser bem remuneradas pelo trabalho que elas desenvolvem, isso é basal, é nível 1, que a gente fala, tem que garantir isso. Mas, a partir disso, existem, sim, outras necessidades que não estão sendo atendidas e que a gente poderia usar como forma de trazer esse pico de dopamina, ou melhor ainda, aumentar os níveis de dopamina a partir de certas estratégias da liderança. Falo da liderança porque a relação de engajar a equipe passa pela liderança, mas é claro que isso é coordenado pela organização, a liderança tem que ter treinamento para isso. Então, a gente, por exemplo, falou no outro episódio do feedback, olha, você trabalha o ano inteiro, para uma vez por ano a pessoa te dizer se você foi bem ou foi mal, geralmente ela foca no que você fez de ruim, né? Porque a gente tem uma obsessão por melhorar. O que tem que melhorar. Tem que melhorar. A gente não consegue nem reconhecer o que teve de bom. Eu oriento muito as pessoas com quem eu trabalho, né, as empresas, os líderes, a trazer, por exemplo, práticas de reconhecimento cotidianos. Que tal, uma vez por mês, junto da sua equipe, você fazer uma lista de conquistas? Porque aí, não é um feedback formal, mas é aquele momento que eu paro e penso, valeu a pena. Eu aproximei a recompensa. Eu não esperei você reconhecer daqui a 2 anos que eu fui uma boa profissional. Ou no feedback você dizer o que eu faço bem, o que eu faço mal, né? Não, eu cheguei, olha, esse trabalho foi importante para mim. E eu, como líder, falo, Yuri, esse trabalho foi importante para a gente. Foi muito bom, foi muito importante a sua contribuição. Quando a gente fala de orientar, por exemplo, o engajamento de visão, propósito, conectar as pessoas em por que elas fazem aquele trabalho, o que dá razão para aquilo que é feito. Então, a gente fala muito das metas. A meta sim, mas meta não mobiliza, né? Não traz uma motivação suficiente para a maioria das pessoas. Então, olha, essa é a meta, mas por que o nosso trabalho é importante para ajudar a empresa a chegar nessa meta? Qual que é a sua contribuição como colaborador nessa caminhada? O que eu conto com você? Isso é pertencimento. Você conecta aquela pessoa e aquilo que ela faz no seu dia a dia, no motivo pelo qual esse trabalho vale a pena, mesmo que ele seja difícil, mesmo que tenha momentos turbulentos. Então, saber o que é motivação e saber trabalhar essa motivação, né, e as práticas que estão sendo orientadas, mas por que elas valem a pena, quais têm mais resultado, é parte do trabalho que a gente faz e ele é muito importante porque a gente consegue mobilizar as pessoas de um estado de não engajamento, né, por um estado de engajamento. Uhum. E aí é que eu digo, a sensação da liderança é que você para de fazer força, né? As pessoas vêm porque faz sentido vir. E elas vêm porque elas podem vir. Porque esses níveis de dopamina são diferentes. Porque o meu envolvimento e o que traz essa recompensa faz parte do meu dia a dia como a corrida. Correr é bom por si só. Me é prazeroso ter um tempo para mim. É prazeroso poder tomar sol. É prazeroso encontrar pessoas que eu gosto quando eu vou, né, sei lá, no crossfit, que seja, ou na aula de dança. O prazer, ele está na caminhada, no que a gente faz, e não tanto naquilo que você vai ganhar daqui a 2 ou 5 anos, quando você passar por todo esse, né, esse sofrimento, esse esforço. Então, esse tipo de estratégia e entendimento sobre motivação ajuda as empresas a serem mais efetivas e estarem mais atualizadas com os desafios que a gente tem hoje para engajar pessoas. Boa. Você deu várias dicas aí, né? Só que pensando aqui nesses movimentos de grande renúncia e demissão silenciosa, a maioria desses trabalhos são trabalhos mais
mecânicos, né, menos intelectuais, menos desafiadores, vamos dizer assim, que, por consequência, acho que acaba oferecendo menos estímulo, né, para essas pessoas. Você acha que essas dicas, elas se adequam também a esse tipo de trabalho? Sim, também. A gente, quando fala de motivação intrínseca, ela pode ser trabalhada de várias formas. Então, a gente trabalha com 4 dimensões diferentes. Propósito, que é pertencimento, reconhecimento, maestria, que tem a ver com a habilidade de você se desenvolver e crescer naquilo que você faz, e autonomia, que hoje está muito em voga por conta de flexibilidade, de agenda, semana de 4 dias, estão dentro dessa motivação principal. Então, são 4 drivers que a gente diz, que podem ser trabalhados de muitas formas para diferentes empresas, para diferentes grupos, independente do nível que essa pessoa ocupa e do papel que ela tem. Então, o que acontece às vezes é que certos ambientes onde, por exemplo, a pessoa não pode decidir como fazer o seu trabalho, porque isso não é possível. É um trabalho que tem que se seguir ali, um procedimento bem específico. Essa autonomia não vai ser possível, mas tem outra. Propósito é possível? Maestria é possível? E tem um case muito interessante de um estudo que fizeram com equipes que trabalhavam com a limpeza de um hospital. Então, em termos de performance, as pessoas elas sabiam o que elas tinham que fazer, não tinha muito para onde crescer. Aquele trabalho tinha um limite do que faziam. Mas qual que era a troca que eles tinham para essas pessoas se desenvolverem ou continuarem crescendo? As que queriam, se elas terminassem mais cedo o seu trabalho, olha, terminei, limpei, arrumei todos os armários, está tudo ok, o tempo que essas pessoas tinham a mais, elas podiam começar a acompanhar a enfermaria e aprender algumas outras práticas. Então, para essas pessoas, era uma oportunidade de aprender uma outra ocupação, de exercer um outro trabalho, de exercer um cuidado. E isso era uma forma de maestria que não tinha nada a ver com o trabalho principal, mas era interessante. É uma forma da pessoa crescer. Então, será que eu posso oferecer para essa pessoa aprender uma língua diferente? Aprender uma habilidade diferente? É uma forma de expansão e crescimento. Desenvolver um hobby diferente. Então, tem muitos caminhos. A gente precisa conhecer mais e ser mais criativo na hora de propor as soluções, na minha opinião. Sensacional, Ana. Tem links de referências para esse case que você deu do hospital, para esses 4 pontos aí da motivação intrínseca que você falou? Tem sim. Na verdade, o livro que eu recomendei no episódio 25, que é o Drive, né, do Daniel Pink, ele fala sobre motivação intrínseca e há várias aplicações desse conhecimento, então ele é bem interessante, eu volto a dar referência. E, bom, na verdade, o reconhecimento é um drive que a gente traz como modelo na Nemesis, porque a gente entende que ele tem características próprias, mas tem várias discussões sobre a importância do reconhecimento para a gente, né, e toda a relação com o pertencimento. E existem outros modelos. Então, tem o SCARF, por exemplo, que é um modelo sobre esses motivadores. Eu posso compartilhar depois com vocês o link desse estudo que eu citei, uma referência do SCARF, e a gente volta a falar do Daniel Pink, que ele é uma ótima pessoa para se acompanhar com esse assunto. Maravilha, Ana. Lembrando aqui, pessoal, eu vou colocar todas essas referências num link na sinopse do episódio e aproveitando para lembrar também que se você quiser concorrer a uma edição do livro Nação Dopamina, da doutora Ana Lempke, que pauta tanto aqui a nossa conversa, é só você postar esse episódio no story do Instagram, marcando @CasaFirjan, e aí a gente vai aí selecionar uma pessoa para enviar, claro, dentro do Brasil, né, de qualquer endereço do Brasil, para enviar esse livro para vocês, beleza? Mas voltando aqui para a nossa conversa, então, Ana, eu queria retomar essa coisa do nível basal de dopamina que você falou, inclusive aproveitando para trazer uma outra analogia, né? Tem várias analogias interessantes que ajudam a gente a entender um pouco melhor sobre o tema, e é uma outra analogia que foi falada no podcast que a gente já mencionou, do Huberman Lab, para explicar o funcionamento da dopamina no nosso corpo, que é a da piscina de ondas, que é como se houvesse um reservatório de dopamina na gente, e as ondas são os estímulos dopaminérgicos, e se a gente tem estímulos muito fortes e muito frequentes, essa piscina acaba esvaziando e descendo o nível da água, né, esse nível de dopamina no nosso reservatório, o que por consequência gera um desequilíbrio que não é saudável. E aí isso levanta algumas questões, como manter uma baseline, né, como ele chama, ou seja, um nível de água saudável nessa piscina, por que isso é tão importante? Como repor os níveis de água dessa piscina e controlar essas ondas. Então eu queria que você comentasse essa analogia e já adereçasse esses pontos também. Perfeito, né? Eu gosto muito das analogias. Com a Nação Dopamina, a analogia era da gangorra e tinha os gremlins, né? Que puxavam para nivelar a gangorra de volta. Então está tudo por trás desse mesmo mecanismo, são formas de olhar para esse mecanismo, né? Eu vou explicar como é que funciona a piscina de ondas, mas vamos imaginar primeiro o que é ter a piscina de dopamina, né? Então imagina que essa piscina não tem ondas ainda, ela está flat, está nivelada ali a água, e você pode ter mais ou menos água dentro dessa piscina. Mais ou menos água tem a ver com o nível basal de dopamina que a gente tem disponível, né, no cérebro, nesses circuitos que a gente está falando que tem a ver com
o comportamento, a motivação, e eles são muito importantes porque é isso que determina o quanto você se sente disposto, disposta, né, com força para fazer algo, com disposição para correr atrás de algo. Então, se você está doente, cansada, estressado, a tendência é que essa piscina fique um pouco mais vazia e você sente que você não tem disposição, não é verdade? Então, a gente sente. E tem períodos que tem mais. Então, existem primeiro variações individuais, algumas pessoas vão ter um pouco mais ou um pouco menos. O funcionamento ali de certos mecanismos, né, mais moleculares podem ser um pouco diferentes entre as pessoas. Isso vem, inclusive, de uma base genética. Então, por isso a gente encontra algumas variações, pessoas que são mais empolgadas, mais motivadas, que parece que vão correndo atrás e vão superando aí os desafios para chegar onde querem, e algumas pessoas que talvez tenham mais dificuldade de fazer isso, precisem de mais estímulos para fazer isso. Então, isso tem a ver com o nível basal. Além do nível basal, que seria o nível da água da piscina, tem as ondas. O que são as ondas nessa analogia da piscina de ondas? São os picos de dopamina. Uhum. E aí um ponto importante que ele fala, olha, quando você tem ondas muito frequentes ou muito altas, parte dessa água se espalha. Então, quando você tem uma resposta muito frequente ou muito alta de dopamina, fásica, pontual, você tende a ter uma baixa desse reservatório de dopamina em seguida. Só que a baixa no nível de dopamina é o sinal para você ter o craving, falar vontade, né? Um pouco o desejo de fazer alguma coisa. Então, essa ânsia de fazer algo, ela pode ficar mais forte. E aí um ponto importante aqui, que ele fala, inclusive, que se discute na literatura é, se você tem contato com estímulos que liberam muita dopamina, depois vai vir aí uma ressaca, né? Quer dizer, esse nível vai baixar e você vai ter uma vontade muito forte de voltar àquele nível. Que é a homeostase, né? Que a gente falou tanto no episódio anterior. Exatamente, que é o equilíbrio da gangorra que fica no meio. Lembra? Olha, se você mexe muito a gangorra para um lado, mais gremlins vão pular para tentar nivelar essa gangorra. É essa lógica. Então, tem várias questões aqui que a gente pode abordar. Primeiro é como é que eu trabalho o nível basal, o segundo é como é que eu trabalho os picos. Eu vou continuar falando pelos picos e a gente volta para as orientações sobre o basal de dopamina. Se você tem contato, então, com coisas que liberam muita dopamina, você pode entender que depois a tendência é que você queira mais. No livro Nação Dopamina, ela inclusive fala, por exemplo, da série, do jogo. Eu assisti um capítulo. Terminou muito bom, terminou aquela empolgação. Vou ver o próximo. E eles trabalham com a sua dopamina, né? Toda essa produção de série, eles sabem muito bem, eles têm um conhecimento científico muito elaborado para poder criar esse vício. Como engajar você, né? A dopamina vem porque teve engajamento, né? Então, na verdade, ela traz engajamento, né? Então, assim, eles estão medindo engajamento. Aquilo que engaja muito está liberando mais dopamina. Então, assim, tem a ver com a circuitaria, como funciona, né? Então, a gente pode, sabendo disso, aprender a esperar. Porque esse equilíbrio virá naturalmente. Então, eu sei que me dá muita vontade de assistir mais um capítulo, mas que amanhã eu tenho que levantar cedo, cuidar da família, correr, eu quero malhar. Então, dormir tarde não é bom para mim, não é estratégico. Eu espero, e essa necessidade, essa vontade mais forte ou menos forte, ela vai passar, porque os níveis se equilibram. Esse é um ponto, né? Então, deixa eu só reforçar esse ponto, porque isso também é uma coisa que me chamou muita atenção nesse podcast. Parece simples, né? Parece simples. E teoricamente é simples mesmo. É tão simples quanto saber esperar, saber identificar internamente que aquilo ali é uma reação fisiológica do seu corpo, de um pico de dopamina seguido por um balanceamento de craving, como você falou, né, de desejo e até de dor, de desconforto, e entender aquilo como um processo natural do seu corpo e falar, ok, vou esperar porque eu tenho um objetivo aqui, que é dormir cedo, no caso do exemplo que você citou, né, e eu vou esperar isso passar porque eu sei que isso vai passar. É tão simples quanto isso, né? Mas não é, né? Porque no fundo a gente está falando de um sistema que é inconsciente, automático, que vem de um processo bioquímico e que é o que te move. Então, ao mesmo tempo que é muito simples e que parece que é só esperar não faz o menor sentido para o seu cérebro. Assim, vamos embora, gente, próximo capítulo, eu preciso ver o que vai acontecer aqui agora. Então, entender sobre isso, é claro que é um passo além para que você possa ter mais autocontrole sobre o seu próprio comportamento. Sempre vai ser. Ao saber disso, você pode não só esperar, como você pode tentar buscar substituir esse comportamento, alternativas. Então,
eu vou, por exemplo, eu acabo de noite cansada, depois de um dia difícil, eu quero comer um doce. Isso é um comportamento bem comum, né? Como uma recompensa para o final deste dia tão fatídico. Então você pode jantar e escovar o dente. Porque se você já escovou o dente, de repente tem menos chance que você não quer escovar o dente de novo. Ou você pode ver um capítulo e ir para a cama, porque ir para a cama significa que você vai poder ficar com a pessoa que você ama mais tempo, né? Então são justamente possibilidades que a gente vai entendendo, mas é importante também a gente tomar muito cuidado com as experiências que geram respostas muito fortes, né? Respostas hedônicas muito fortes trarão uma recuperação mais desafiadora. Quanto mais alta é essa resposta, maior é esse efeito aí, né, contrário de refração, enfim, de baixa de dopamina, até que depois aquilo volta a subir e se estabiliza. Tá? Então isso é importante, a frequência é importante, a gente falou no outro episódio, acho que vale a pena reforçar aqui. Quanto mais você tem contato com experiências que trazem aumento de dopamina, ou seja, são prazerosas, estão ligadas a uma motivação, naturais, fisiológicas, sem excessos, sem artifícios químicos de preferência, né? Tomando muito cuidado com todos os comportamentos que têm mais risco de adição, tudo isso te ajuda a manter aí uma moderação desses picos que te coloca num estado ideal nessa fisiologia. Porque se os picos são frequentes, porém não tão intensos ou não tão frequentes, a piscina se acomoda. Você está usando o seu reservatório, mas dá um tempo, né? A baixa é menor, é mais rápida a recuperação, você sente menos essa sensação, né, de que eu preciso de algo porque te falta algo, que é o que a gente chama de dor, né? E como é que a gente mantém esses níveis? Porque esses níveis são muito determinantes para o quanto você suporta essa flutuação e principalmente do seu estado basal geral. Algumas práticas são importantes, ele destaca muito bem isso, né, no próprio podcast que você traz como referência. A gente sempre fala, né, sono é primordial para o funcionamento do organismo, é uma motivação básica, primária, e uma das coisas que você tem quando você tem um sono de qualidade, ou seja, você dorme bem, e uma quantidade de horas minimamente satisfatória, né? Ana, quanto? Um adulto, a gente entende que algo ao redor de 7, 8 horas. Poxa, mas eu tenho um recém-nascido em casa. Não vamos dormir bem, provavelmente. Mas é um período. Alguém pode ficar com a criança. Você pode dormir um pouco mais? Você pode dormir... Como é que a gente tenta compensar? Então, tem uma coisa a viver um período adverso e a gente suporta essa adversidade por um tempo, sabendo que ela tem ali um peso. Talvez você se sinta menos disposta ou menos disposto em geral, né? Mas a gente tem que superar e passar por isso e mudar essa rotina depois. Fora isso, o ideal é que você tenha um sono de qualidade. 7, 8 horas. Experimenta. Eu costumo dormir 6 horas. Tenta dormir 6h30, tenta dormir 7. Como é que você se sente no dia seguinte? Tenta dormir 8. Como é que você se sente? Eu durmo 1 da manhã. Tenta dormir meia-noite. Tenta dormir 11. Então, eu recomendo muito que as pessoas experimentem um pouco o tempo que dorme e a que horas dorme e o que pode fazer para esse sono ser um pouco melhor, e você vai encontrar que você dorme melhor se você deita às 10, 11 e dorme por 7 horas, e dorme por 8 horas. Você se sente geralmente mais bem disposto, mais bem-humorado. Uma das coisas que acontece é que, então, esses níveis de dopamina são restabelecidos. Então, você tem formação de dopamina durante esse período, você tem mais dopamina na piscina. Dormir é fundamental para ter dopamina na piscina. Você também ter uma alimentação equilibrada é fundamental, porque a dopamina é uma molécula que vai ser criada dentro do seu cérebro, né? Se você não tiver componentes primários de qualidade, você não vai conseguir ter, de fato, uma produção, né, mais representativa. Então, você tem que ter uma alimentação equilibrada. Isso te ajuda, né? Até coloquei aqui para não me perder, tirosina seria aí o aminoácido, se não me engano, né? Necessário para a gente poder fazer aí a dopamina. Então, a gente tem que ter uma alimentação balanceada, geralmente, se você come castanhas, se você se alimenta com frutas, legumes, verduras, carnes, em moderação, tudo isso te ajuda, tá? Uma dica que eu achei muito bacana, que eu queria, a atividade física também, que é conhecida, que ela vai regular toda a formação, né? Liberação de transmissões de maneira geral. Todo dia, né? É importante, sempre bom reforçar, né? São coisas que você precisa fazer todo dia, se alimentar bem todo dia, fazer exercício físico todo dia, dormir bem todo dia. Claro, né? Um dia ou outro você não vai conseguir, enfim, vai ter um problema aqui, acolá, mas... Sim. A atividade física é isso, assim, você não precisa ter uma ambição muito grande com relação a como isso acontece. Mexe o seu corpo por 20 minutos, meia hora todo dia, só dá uma caminhada, aproveita, salta, né? Desce do ônibus um pouco antes e caminha um pouco, sobe de escada. Essas práticas que a gente vê, elas são úteis, e elas podem te ajudar a ter uma manutenção.
E uma dica que eu achei muito bacana é a importância da exposição à luz solar matinal. E quando você se expõe à luz solar, e não é para olhar para o sol, né? Mas é para você ter contato com luminosidade natural, de manhã cedo ao acordar. Isso ajuda a regular todo o funcionamento aí do relógio biológico, da secreção hormonal e também ajuda a estabilizar os níveis de dopamina. Então a gente vê que é sim o básico que está ligado ao que é mais essencial para a nossa sobrevivência e talvez acordar de manhã e olhar pela janela por um tempo seja algo que você possa fazer, né? Dar uma caminhada, se você pode, é algo que vai te ajudar. Então como é que a gente vai fazer essa manutenção e como é que a gente vai trazer para a nossa rotina uma frequência de estímulos prazerosos, moderados, naturais, que estão ao meu acesso e que vão sempre fazendo com que o funcionamento dessa circuitaria, desse sistema, e essa dopamina, a piscina de ondas, esteja aí num estado ótimo de funcionamento. Isso tende a trazer para você mais condições de criar objetivos, de estruturar, como eu falei, as metas em metas de entregas menores, em criar estratégias para você ter uma recompensa ao final, ou usar o processo como parte dessa recompensa. Tudo que a gente está falando é muito difícil de colocar em prática se você não tem dopamina suficiente em primeiro lugar, né? Então a gente tem que poder cuidar do básico para colocar em prática essas ações e para sentir que a gente pode aprender com isso e mudar a nossa rotina. Então acho que é muito importante a gente ir por fases, digamos assim, nessa transformação. Maravilhoso, Ana. Acho que com essa a gente pode ir para a nossa dica de ouro. E aí, bom, primeiramente agradecer demais mais esse papo sensacional. Aprendi muito com você, assim como da última vez. E queria pedir então as considerações finais e também uma dica de conteúdo. Pode ser sobre o tema especificamente, mas pode ser um pouco mais amplo. A gente já deu algumas referências muito interessantes que, aliás, eu lembro aqui para o pessoal que vão estar disponíveis num link na sinopse desse episódio. A gente falou do podcast do Huberman Lab, a gente falou do Daniel Pink, a gente falou sobre um estudo super interessante que a Ana trouxe também. Enfim, algumas referências aqui já colocadas. Vamos lá para a última referência e suas considerações finais, por favor, Ana. Vamos lá, estava aqui pensando, assim, eu trouxe já o de motivação, né, e que está muito conectado com o que é a nossa discussão aqui, mas eu acho que toda essa discussão sobre, primeiro, entender motivação, entender as questões dopaminérgicas é um olhar, mas muito do que a gente falou aqui está conectado com formação de hábito, né? E aí eu acho que buscar literatura sobre o que é o hábito e como eu formo novos hábitos é algo que complementa esse conhecimento e que te traz mais possibilidades. Tem um livro que é bem conhecido, não deixa eu confirmar o nome certinho também, que é O Poder do Hábito, né? Não é um livro novo, mas é um livro bem conhecido e que é muito bem escrito, do Charles Duhigg, né? Então acho que vale a pena para quem não leu, ler. Quem já leu, essa é uma boa referência. E tem outros, tem aquele Hábitos Atômicos. Então a gente agora eu tem li esse aí, eu ia comentar desse aí, que é uma leitura legal. mais fácil, né? Porque o do Charles Duhigg é a Bíblia, né? A referência da construção de hábito, mas o pessoal fala que é um pouco mais... É um livro um pouco mais maçante, né? E mais técnico e tudo mais. Esse Hábitos Atômicos mais denso. O Hábitos Atômicos é um livro muito bom, eu gostei, eu li recentemente esse ano. E ele é mais basicão, superficial, só que sem deixar, óbvio, de trazer profundidade sobre o assunto. Achei bem interessante também. Mas ótimas dicas. É uma ótima dica também. O Hábitos Atômicos, ele fala já um pouco de micro práticas, né, para gerar hábito, micro hábitos. Então, acho que esse conceito também dos micro hábitos é uma coisa mais recente em termos de discussão, mas que ajuda a gente a colocar em movimento essa transformação. E esse movimento tem a ver com conseguir ter aí uma liberação de dopamina, se colocar em certas situações, de certas formas, que te ajudam a ter essa resposta dopaminérgica, que te ajudam a ter talvez um outro patamar, aí um outro nível da sua piscina de ondas, né? Então, acho que é muito importante a gente poder olhar para a nossa rotina e acho que a minha consideração final né, não, de forma nenhuma, subestime a importância do sono na sua rotina. Então, a gente vê muitas pessoas falando assim, não, eu durmo bem. Então, tenta dormir 1 hora a mais e me diz o que aconteceu. E muda muito. Então, assim, experimente uma zona ótima de descanso e veja o que acontece. E não subestime o impacto do estresse e da ansiedade nessa sua rotina, porque ele é um ofensor direto desses níveis dopaminérgicos. Ele vai fazer com que você tenha menos disposição, menos força de vontade. Então, o que você pode fazer na sua rotina para equilibrar esse bem-estar, para ter mais qualidade de vida? Acho que são observações que potencializam o que a gente está falando aqui, assim como
aprender mais sobre hábito, o que é hábito, o que é formação de hábito, e como eu posso aí sim ir criando estratégias que me atendem, que levam em consideração o que me motiva, o que é importante para mim, e eu sigo menos a referência que vem lá de fora, das redes sociais, do mundo, eu fico mais em contato com quem eu sou, e é justamente essa capacidade de entender o que é importante para mim, como que eu faço, o que eu faço, que vai trazer água para essa piscina de dopamina. Então, acho que tudo isso vai ajudando nessa caminhada das pessoas e que ela seja aí melhor a partir desse conhecimento que a gente compartilhou. Maravilhoso, Ana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra por aqui, né? Siga a gente nas redes, no @CasaFirjan. Lembrando que se você também quiser concorrer ao livro Nação Dopamina, é só compartilhar esse episódio no seu story. Me segue lá no LinkedIn se você quiser trocar uma ideia, Yuri Campos, segue a Firjan também no LinkedIn, enfim. E não deixa, óbvio, de seguir esse programa aqui no seu agregador preferido para ficar por dentro sempre dos novos episódios. Se você gostou do papo, ajuda muito se puder avaliar com 5 estrelas, onde você estiver ouvindo, dar um like, enfim, isso é super importante. Onde o pessoal te encontra, Ana? Muito bom. Eu falo que o meu Instagram de pessoal ele só tem foto de criança e comida. Então, assim, a melhor forma de me acompanhar é pela Nemesis. No Instagram é nemesis.neuro. No LinkedIn, Nemesis Neurociência Organizacional. Eu sou a Ana Carolina Souza, assim que encontra o meu nome, vai ser fácil me achar por essas redes lá. Maravilha. Lembrando que esses links vão estar todos também num link especial na sinopse do episódio onde você estiver ouvindo. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.